Olá, desenvolvedores de jQuery. Nesta aula vamos tratar da biblioteca KeyUnit, que foi uma biblioteca desenvolvida para a realização de testes unitários em programas JavaScript. A biblioteca KeyUnit pode ser encontrada no endereço http://docs.jquery.com/keyunit. Essa foi uma biblioteca desenvolvida pela equipe da jQuery, inclusive pela mesma pessoa que desenvolveu a biblioteca jQuery, para automatizar o processo de testes das suas aplicações JavaScript. Existe uma metodologia de desenvolvimento chamada desenvolvimento orientado a testes, que prega que sempre que você estiver desenvolvendo um aplicativo, o seu aplicativo vai ficar muito mais barato e muito mais fácil de ser corrigido caso você encontre algum bug, se você estiver desenvolvendo e construindo testes unitários. Testes unitários são testes que avaliam se cada trecho do seu código, ou seja, cada unidade de código, está funcionando corretamente. Quando você tem testes que avaliam a qualidade do seu código, você pode realizá-los quantas vezes você quiser, inclusive sem a necessidade de interação humana. Existem várias ferramentas de teste que executam esses testes e informam se todas as funcionalidades estão ok ou se algum erro foi encontrado. Essa biblioteca KeyUnit foi desenvolvida exatamente para realizar esses testes em cima das aplicações JavaScript. Na página inicial da KeyUnit, você pode encontrar várias informações sobre por que utilizar a biblioteca, sobre os autores da biblioteca, os arquivos necessários para fazer rodar os seus testes com a biblioteca KeyUnit e alguns exemplos. Nesta aula, vamos ver rapidamente como realizar alguns testes simples utilizando essa biblioteca. Para isso, nós vamos precisar importar no nosso HTML esses dois arquivos, o arquivo keyunit.js e o arquivo keyunit.css. Para baixar o arquivo, basta clicar sobre esse link para baixar o arquivo .javascript e clicar aqui em salvar como, confirmando aqui que você está salvando esse arquivo ali dentro dos seus. Baixe também o outro arquivo, o arquivo de estilo, e salve esse arquivo também aí na sua máquina. Você também pode escolher salvar, importar os arquivos direto do link absoluto aqui do arquivo. Então, você poderia copiar o endereço completo desses dois arquivos e colocar no seu arquivo HTML. Então, vamos abrir aqui o nosso arquivo HTML, que vamos utilizar aqui nesse exemplo. E aqui nós poderíamos colocar o arquivo JavaScript com o endereço absoluto ou o arquivo JavaScript que nós salvamos aqui dentro do nosso computador. Da mesma forma, vamos colocar aqui o arquivo keyunit.css. Vamos voltar aqui para o arquivo de exemplo. Então, aqui nós temos o nosso HTML e neste HTML nós temos algumas seções que são necessárias para fazer rodar o nosso teste. Dentro do HTML você vai precisar de uma seção aqui H1 para servir como de cabeçalho dos seus testes, uma outra área de banner, uma área das ferramentas de teste que serão renderizadas pela biblioteca KeyUnit, dos agentes de usuário, ou seja, quais são os browsers que estão sendo
suportados ou testados, os testes propriamente dito e uma última seção de fixtures. Agora, nós vamos atualizar esse documento e aí nós temos o efeito de ter importado aqueles dois arquivos, a folha de estilo e a biblioteca JavaScript, e aplicado naquelas seções que nós criamos. Próximo passo é criar os testes. Então, qual é a função utilizada para executar um teste utilizando essa biblioteca KeyUnit? A principal função aqui é a função teste. Essa função determina um teste. Então, vamos colocar aqui um teste básico. Teste básico. Esse aqui é o título do teste. E aqui nós vamos colocar uma função que vai executar o teste. Existem várias formas de você avaliar se um teste passou ou não. Aqui, na documentação da jQuery, nós vamos ver essas informações aqui em Assertions. Então, você tem uma função chamada OK, que verifica se um determinado valor, se uma condição foi atendida ou não. Então, vamos exemplificar primeiro essa função, OK, e essa função avalia se um determinado valor retornou ou não true, se uma condição foi avaliada como verdadeira. Se ela tiver sido avaliada como verdadeira, o teste foi bem sucedido. Se não, o teste foi mal sucedido. Então, vamos colocar aqui. Nesta função, OK. Como eu já estou colocando o valor do nosso teste como verdadeiro, teste com a função OK, bem sucedido. E aqui nós podemos ver o resultado desse teste. Então, vou atualizar a nossa página e aqui aparece teste básico, né? Posso abrir o teste básico e ele vai informar aqui o primeiro teste e a mensagem desse teste. O teste foi bem sucedido. Nós poderíamos modificar aqui o resultado desse teste. E aí ele vai informar, opa, né, o teste não foi bem sucedido e ficou marcado de vermelho essa etapa de teste. Uma outra informação importante. Nós podemos colocar quantos testes nós quisermos aqui. Se um dos testes tiver falhado, essa barra aqui em cima, logo abaixo do título, vai apresentar essa cor vermelha. Agora, se todos os testes tiverem sido bem-sucedidos, então essa barra vai ser apresentada na cor verde. Vamos continuar aqui os nossos testes. Vou continuar avaliando o teste como verdadeiro agora. E agora vamos utilizar uma outra função para verificação, para avaliação de um teste, que é a função equals. Essa outra função, diferente da função OK, que simplesmente avalia se o resultado é verdadeiro ou falso, a função equals ela vai avaliar se um determinado valor bate com o valor que você pré-definiu. Então, imagina que nós temos um valor e eu quero verificar se esse valor é igual a hello ou é igual a Brasil. Enfim, a gente pode definir o valor que nós esperamos aqui dentro. Quando esses dois valores forem iguais, o nosso teste vai ser verdadeiro. E aí nós podemos informar aqui a mensagem que a gente quer apresentar com relação a esse teste. Então, vou colocar aqui teste equals bem-sucedido. Mas, antes de executar essa função, nós vamos precisar definir uma variável, né, valor, para receber algum valor. Então, vou colocar aqui o valor xti para o nosso teste ser bem sucedido. Então, vamos ver aqui.
Agora ele está informando aqui que nós temos 2 testes. Desses 2 testes, 2 foram bem-sucedidos. E se eu clicar aqui em teste básico, ele vai mostrar os 2 testes. Percebam que aqui nesse segundo teste, utilizando a função equals, ele colocou aqui embaixo o valor esperado. Enquanto que na função OK não existe esse tipo de critério. Se nós modificarmos aqui o valor, e testarmos novamente, vocês vão ver aqui agora que o teste está dando aqui como negativo, nós temos aqui a faixa vermelha apresentando que um dos testes foi mal sucedido. E aqui dentro nós temos no teste básico, informando que de 2 testes, um foi bem sucedido, por isso ele está aqui com a cor verde, e um outro foi mal sucedido. Dentro desse teste, quando ele é mal sucedido, ele apresenta para a gente aqui a linha de script que falhou. E qual foi a diferença encontrada? Nós temos aqui o valor esperado, expected, XTI, e o resultado encontrado, XTZ. Vejam aqui. Então, ele detalha o resultado do nosso teste. Existe ainda uma outra função de assertion, né? Vamos voltar aqui. Eu vou deixar o nosso teste ser bem sucedido novamente. E vou aplicar aqui uma outra função. A função same. A função same, ela é muito semelhante com a função equals, porém, ela verifica se os objetos são iguais. Então, existem 2 formas aqui de você comparar 2 valores na linguagem JavaScript. Se isso aqui for alguma coisa nova para você, por gentileza, volte lá no curso de JavaScript da Universidade XTI e faça para vocês poderem entender melhor o que eu estou falando. Mas existe uma primeira maneira, que é utilizando 2 sinais de iguais. E quando você compara 2 valores, A e B, com esse sinal de igual, ele vai comparar simplesmente o conteúdo. Por exemplo, você poderia comparar os valores 2 e verificar se ele é igual a 2. Essa comparação vai voltar verdadeiro, porque os valores são iguais. Mas o tipo de dado é diferente. Para você comparar tipos de dados, para você ter a certeza que tanto o tipo de dado como o valor são iguais, existe um outro sinal de comparação, que é o sinal de igual seguido 3 vezes. Esse tipo de comparação vai retornar falso nesse caso. Enquanto este retorna verdadeiro, este retorna falso, porque ele vai comparar, além do valor, o tipo de dado. E a função same, ela faz exatamente isso. Ela compara, né, tipo de dados e valor. Aqui dentro da função same, você também define 2 valores. Você define o valor que você espera, aliás, o valor a ser comparado com o valor esperado e a mensagem que você vai apresentar nesse teste. Então, vamos colocar aqui teste same bem sucedido. E vamos fazer o teste. Então, nós temos aqui 3 testes, sendo que esses 3 foram bem sucedidos, e aqui nós temos o teste com a função same. Vamos fazer agora esse mesmo teste utilizando aqui o valor 2 e o valor 2, para a gente ver o resultado.
E está aqui. Neste caso, ele fez a comparação de valor e de tipo de dado. E como o tipo de dado era diferente, então ele falhou nessa etapa do teste. Mostrou para a gente a linha onde ele encontrou o erro, né? E as diferenças. O valor esperado era um 2, né? E o valor recebido é uma string 2. Então, em um é um número e o outro é uma string. Vamos voltar aqui o nosso código, deixar que todos passem. E agora vamos ver um outro aspecto interessante. Nós podemos criar vários testes. No caso aqui, nós fizemos um único teste e nós poderíamos criar testes diferentes para avaliar a qualidade de um módulo JavaScript. Então, quando nós queremos fazer uma sequência de testes para avaliar um mesmo módulo, então a gente pode organizar, agrupar esses testes em módulos, utilizando a função module. Quando você executa essa função module, você define um novo módulo. Então, vou colocar aqui módulo Ajax. A partir daqui, a gente poderia executar vários testes. Então, por exemplo, teste abre conexão. E aí, no teste de abertura de conexão, a gente ia avaliar essa abertura, né? Eu vou simplesmente aqui colocar um OK. Conexão aberta. E logo em seguida, a gente poderia querer testar se um arquivo eu consegui recuperar um arquivo via Ajax, por exemplo, né? Vamos ver aqui qual a diferença desse teste simples para o teste com módulo. Então, o teste com módulo, ele mostra para a gente aqui no início, né, uma flag mostrando o módulo que está sendo executado e o teste daquele módulo. Então, aqui dentro desse teste, nós temos um único teste, que foi bem sucedido, do módulo Ajax. Nós poderíamos ainda criar outros módulos, aliás, criar vários testes desse mesmo módulo. E é o que nós vamos fazer aqui, então. Então, por exemplo, agora vamos fazer um teste assíncrono. Até agora, esses testes que nós realizamos foram testes síncronos, né, que são executados na mesma sequência que o JavaScript está sendo interpretado aqui. Agora, imagine que a gente tem aqui uma execução Ajax. Então, a execução Ajax ela não acontece na mesma sequência que o script está sendo lido. Então, existe um delay entre a requisição e o recebimento de um arquivo via Ajax. Para isso, vamos utilizar aqui a função asyncTest. Essa função é que permite você realizar testes assíncronos. Então, vamos começar o nosso primeiro teste assíncrono. E único também. Teste assíncrono. E vamos definir a função que vai realizar esse teste. Então, essa função aqui, ela vai abrir uma requisição Ajax para recuperar um arquivo que está nesta URL aqui, Ajax arquivo.txt. O tipo de dados aqui é um text. E quando a requisição
retornar para a gente o resultado, ou seja, quando a requisição for bem sucedida, eu quero confirmar esse sucesso, avaliando aqui o tamanho do arquivo que foi retornado via Ajax. Então, resultado.length. Se o tamanho do meu arquivo for maior do que 1, então o arquivo foi recebido com sucesso. E logo abaixo dessa linha de teste, nós vamos executar uma outra função, que é a função start. Sem essa função, nós não vamos ter sucesso na execução desse teste. Então, vamos lá. Então, está aqui. Acabamos de executar o nosso teste. No módulo Ajax, nós executamos 2 testes, um que abre uma conexão e um outro que testa o recebimento de um arquivo de forma assíncrona. Aqui dentro, a mensagem arquivo foi recebido com sucesso. Aqui dentro, a conexão aberta. E aqui, os outros 3 testes dentro dessa função teste. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de teste. Se vocês quiserem, inclusive, testar apenas um módulo específico, então, por exemplo, eu quero testar o módulo Ajax, né? Vocês poderiam clicar, por exemplo, aqui em Rerun. Quando vocês clicam nesse link, ele roda novamente só essa etapa do teste. E aqui em cima, vocês podem ver que nós temos foi adicionado ao URL do HTML um filtro para módulo Ajax e um outro para abre conexão. Ou seja, dessa forma vocês podem ver que é possível fazer testes de módulos separados. Então, se eu quiser fazer um teste apenas do módulo Ajax, basta colocar filter igual módulo Ajax e ele vai testar apenas o módulo Ajax para você. Se você quiser fazer um teste apenas para o módulo básico, então coloque aqui básico. Vamos lá. Teste básico, rerun. Então tem aqui, teste básico. Coloque o filter igual a teste básico para testar apenas esse módulo. E assim por diante. Assim você consegue realizar testes de módulos separados. Pois é, pessoal, essa foi a aula de teste utilizando a biblioteca KeyUnit. Espero que vocês tenham gostado. E até a última aula de jQuery. Vejo vocês na última aula, pessoal. Até lá.